Muito boa noite, meus amigos do CT Segurança. Estamos aqui hoje em mais um programa Condomínio Seguro, todas as sextas-feiras, 18h30, contando sempre com brilhantes convidados para nos ajudar a estressar os assuntos de ponto a ponto, para que nós possamos gerar cada vez mais informações técnicas para o nosso dia a dia, para facilitar a vida de quem nos acompanha, quem nos assiste. Quero iniciar hoje lembrando a quem está conosco até esse momento para registrar a sua presença no programa, registrando ali o seu joia, que eu gostei do programa, para nos ajudar a que esse algoritmo possa cada vez mais andar pelo Brasil afora, quem sabe até pelo mundo afora, levando informações importantes para o nosso público. Agradeço, em nome de todos nós, a presença de nossos convidados hoje, que logo mais terão a palavra para poder falar, Maurício Alves e Marcos Paiva, que vão nos ajudar hoje no assunto de cerca elétrica e IVA, proteção perimetral, segurança perimetral. Esse vai ser o nosso tema de hoje também. Muito boa noite, meus amigos. Carlos Faria, Eitan Magal, como é que vocês estão? Boa noite, João. Boa noite, Eitan. Boa noite, audiência. Hoje vai ser um programa elétrico aqui, hein? Boa noite a todos. Obrigado, Maurício. Obrigado, Paiva, por nos acompanhar hoje. Vamos estressar o conhecimento de vocês, nossa equipe, para a equipe que nos estão acompanhando, os associados do CT, os amigos que estão aí acompanhando. Com certeza a gente vai aprender muito hoje. Vamos que vamos. Muito bem, muito bem. Quero agradecer inicialmente a presença de quem já está conosco: Fabiano Ambrosi, Rafael Gabriel Filho, Sérgio Fang, Vanessa Oliveira, Game Over, Alexandre Rafael Costa, Samuel Fulker, Maurício Oliveira, Carlos Hiroshi, Renato Diniz, Jander Brasil, Jorge dos Santos e Fábio Molinari. Muito obrigado pela presença. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo de hoje, pedindo que os nossos convidados, por favor, façam uma breve apresentação individual de vocês e de suas empresas. Por favor, amigos, fiquem à vontade. Bom, vou começar aqui, Maurício. Obrigado. Bom, meu nome é Marcos Paiva, eu sou sócio fundador da BHC Sistema, junto com a Adalberto, que é parceiro do CT, tem o programa Integrando Segurança, e a gente completou 13 anos de existência. Eu atualmente cuido do departamento de engenharia da empresa. Eu costumo falar que é o departamento de entrega. Não sei se é o mais complexo, mas, enfim, é bastante desafiador. Então, assim, além do know-how já pré-existente de formação, a gente tem toda essa experiência já na questão de integração. Vai ser um prazer compartilhar aí com vocês o conhecimento. Boa noite, pessoal. Obrigado, Eitan. Obrigado, Carlos Faria, João, Marcos. Obrigado por estar compartilhando esse momento agradável aqui, descontraído. Meu nome é Maurício Alves, né? Minha formação é ser economista e advogado, por formação pós-graduada em administração financeira. Durante 30 anos, empresário da área de segurança privada, teve uma empresa de segurança privada por 27 anos, depois vendi para um grupo aqui de São Paulo. E, a partir de 2017, passei a me dedicar exclusivamente à parte de tecnologia. Hoje nós temos 3 empresas: a JVA Brasil, especializada em proteção perimetral de alta performance, a EasyFront, o sistema de controle de acesso de autogestão, e a AX Neural, desenvolvimento de algoritmo de inteligência artificial. Nosso histórico é isso aí, a gente tem vivência tanto na parte empresarial da vigilância humana e muito mais na parte da segurança eletrônica. Formação economista e advogado, mas tarado por segurança eletrônica, e está nessa cachaça aí faz 30 anos. Né? Muito bem, muito bem. Feitas breves apresentações, temos certeza que tem muito mais qualidade do que os nossos convidados já falaram, mas nós vamos então ao nosso grande objetivo de hoje, que é, de ponto a ponto, falar sobre a segurança perimetral dentro desses tópicos das particularidades da cerca elétrica e do IVA. Então, por favor, amigos, Eitan Magal, Carlos Faria, vamos começar, então, com a exploração positiva dos nossos convidados. Bacana, João, muito bom. Obrigado aos nossos convidados. Eu quero começar fazendo uma pergunta que eu imagino que seja a pergunta de muita gente, né, que nos assiste. O Marcos Paiva, né, ele é da área, ele é um integrador, né, de sistemas, então ele deve ter uma vasta experiência
com relação ao que eu vou perguntar. Os sensores infravermelhos ativos, né, os IVAs, eles são... constitui a tecnologia, acho que, mais antiga de sensoriamento perimetral, né? Acho que o IVA e a cerca elétrica convencional são os mais antigos, né? Eu queria ouvir de vocês um pouco, tem espaço ainda para o IVA perante tantas outras tecnologias de sensoriamento? Ainda tem espaço para isso? Como é que a gente está aplicando o IVA no mercado? Bom, Carlos, você tem toda a razão. Enfim, essa discussão é bastante latente no dia a dia, mas o que eu posso te dizer é que existe ainda, acho que talvez um pouco de resistência no mercado em abraçar as novas tecnologias que eventualmente estão aí para substituir esse tipo de sistema. Okay? Eu entendo que ele ainda tem espaço, existe muito uma discussão que eventualmente até isso polui um pouco a questão consultoria, que é a questão estética. Quando você está pensando num condomínio, numa frente de uma enfim, existe essa questão ainda a ser avaliada. E aí você, como profissional de segurança, você entende que, olha, a melhor solução é essa. Mas tem cliente que fala, mas eu não quero essa, eu vou comprar outra. E aí você fica naquela sinuca de bico de você é o integrador, enfim. Se eu não topar, eventualmente alguém vai topar aquela proteção. Então, o que mais eu tenho hoje conversado com as pessoas que nos, enfim, que a gente assessora, é de levar o conhecimento dos prós e contras de todas as soluções. Porque, sendo bem honesto, isso é uma opinião minha própria, não tem a melhor solução, tem a melhor solução para o determinada defesa, onde você está projetando aquilo. Então, eu entendo que ainda existe espaço para sensores de IVA, tanto que assim, os fabricantes continuam vendendo, desenvolvendo tecnologia para eles, aumentando o portfólio. Isso, então, assim, o mercado continua comprando. Então, existe aplicação. Obviamente, tem aplicações mais inteligentes, diferenciadas, porém, a gente ainda esbarra na questão custo. Um sensor IVA tem um custo, eventualmente, mais baixo por metro de proteção linear. A gente está discutindo a qualidade da proteção, mas, eventualmente, ele ainda cabe dentro dos projetos. Então, algumas considerações são feitas, mas a gente tem que se adequar e tentar levar para o cliente, enfim, a nossa visão de segurança, de proteção, para que ele entenda que, eventualmente, é melhor ele esbarrar naquela questão estética e estar mais protegido num ponto desse. Então, mas respondendo, acho que, enfim, ainda existe mercado, e aí o importante é que as pessoas saibam como usar, entendam a tecnologia para não prometer algo que ele não vai cumprir. Esse é um problema, assim, na minha visão, eu encaro aí no dia a dia. Eventualmente, a promessa ali da proteção, ela durante pós-implantação, ela não é cumprida, e isso é o que pode manchar aí a reputação de uma empresa, de um instalador, esse tipo de coisa. Perfeito. Uma das alternativas do IVA é a cerca elétrica, a famosa cerca elétrica. Né? Conta para a gente o que ela faz, não faz, por que ela é boa, por que ela não é boa, vantagem, desvantagem, legislação. Com você, Maurício. Perfeito. Quando nós falamos com o contexto de proteção perimetral, a gente tem que separar em dois grandes grupos, né? Que seria uma proteção e um sistema de detecção, conforme o Carlos colocou agora há pouco, a questão da sensorização. Mas eu brevemente, então, antes de falar, eu gosto sempre de contextualizar o cenário brasileiro, nosso cenário histórico, socioeconômico e criminal. Né? A gente vive numa situação extremamente delicada. O Brasil é o 13º país mais violento do mundo. Das 25 cidades mais violentas do mundo, 9 são brasileiras. Se falamos em 50 cidades mais violentas do mundo, 18 são brasileiras. Como é que os crimes contra o patrimônio, que é o nosso objeto de trabalho aqui, como é que isso é impactado? Então, eu tenho que olhar esse contexto. O nosso sistema sociocriminal é muito complicado. Nós temos 480 mil veículos furtados por ano, furtados, roubados, 22 mil roubos de carga.
Menos de 8% de crimes contra a vida são investigados e punidos, menos de 1% de crimes contra o patrimônio são investigados e punidos. O que quer dizer isso? Se uma casa, uma empresa for roubada ou furtada, a probabilidade desse criminoso ser investigado, punido e reaver o bem é menos de 1%. Então, esse cenário, a gente tem que contextualizar qual é a tecnologia que eu faço para que isso não aconteça. Tá? Aí nós temos alguns elementos aqui, vocês estão vendo na tela atrás, que é o chamado intercrimes, que é um termo que vem do latim que significa o caminho do crime. Eu tenho que entender isso para entender qual a tecnologia que eu vou aplicar. O intercrimes é composto de 4 passos. O primeiro passo é a cogitação. O criminoso imagina o crime e cogita perpetrá-lo. Segundo é a preparação. Ele faz os atos preparatórios para fazer o crime. Terceiro é a execução, quando ele vai fazer aquilo que a lei define como crime. E o quarto é a consumação. Quando ele realiza o crime e chega no resultado que ele quer. 3 desses 4 passos são dados fora ou no limite do patrimônio. Só o último está dentro. Então, eu tenho que, todo projeto de segurança, no nosso entendimento, você tem que fazer uma tecnologia que mantenha o criminoso do lado de fora. Porque se ele entrar, literalmente, no caso do condomínio, perdeu seu tempo, sua paciência, sua paz de espírito, e o furto que ele causar vai ser muito menor do que o escândalo que ele vai causar, principalmente se tratando de condomínio. O que a cerca elétrica faz? Vamos lá. Existe a corrente elétrica, que é a corrente alternada, né, onde os elétrons se alternam, que são essa energia da rua, a energia da nossa casa, e quando você toca ali, a impressão que você tem que você está grudando, né, dada essa intensidade da energia. As cercas elétricas trabalham com uma corrente contínua. A energia vem, carrega um capacitor e dispara um pulso. Carrega um capacitor e dispara um pulso. Essa tecnologia não é letal. A tensão é alta, a amperagem muito baixa e a velocidade do choque dá em torno de 0,0035 segundos. É o mesmo princípio do desfibrilador que se usa nas UTI para reanimar paciente com parada cardíaca. Então, só partindo desse princípio, não é letal, senão mataria-se muito mais gente do que estaria sobrevivendo. Então, esse choque é que ele repulsa, que ele impede você dá esse impacto como se fosse um coice de cavalo que o cidadão toma no peito, e isso é que repele a progressão da ação criminosa, né? Então, a cerca elétrica é basicamente isso, é um choque que repele qualquer tentativa de intrusão no ambiente. Ok? A princípio, as considerações iniciais são essas. Tá? Me desculpe essa informalidade que eu... Não, está sensacional, é isso mesmo. É assim mesmo. Muito bem. Se vocês tiverem algum quadro, algum slide a compartilhar com o nosso público, fiquem à vontade. Já estamos no momento aí para que a gente possa, então, buscar as novas perguntas e estimular para que o público possa nos perguntar e tirar suas dúvidas. Bom, como o Maurício falou aí, pode até fazer bem para a saúde esse pulso aí, né? Parecido com o desfibrilador, então, se o cara tiver um probleminha ali, pode botar o relógio para funcionar novamente. Deixa eu aproveitar um insight aí que o Maurício comentou, né, sobre essas 3 etapas que são executadas antes da consumação. E aí, alguns exemplos, eu também gosto de contextualizar muito quando você está junto com o cliente. Na minha visão, é assim, naquela fase de planejamento, preparação, imagina uma coisa, uma pergunta que todo mundo aqui já escutou: o que é melhor, é a cerca ou o sensor, né? Aí eu tento contextualizar para o cliente: olha, eu sou pago para fazer um levantamento. Tá bom, vamos ver se aquele condomínio ali é seguro ou não, se aquela residência é segura ou não. Aí eu estou andando na rua, estou com um caderno, e aí tem um sensor IVA. Eu vou lá, eu sou alto, tá? Eu estou 1,90 m, eu vou lá e ponho o caderno na frente. E continuo andando. Disparou o alarme. Opa! Agora, será que se tiver uma cerca elétrica ali, eu vou colocar o caderno e arriscar tomar um choque? Tudo bem, agora talvez sabendo que faça bem para o coração, pode até ser, mas Então, são algumas dessas contextualizações que a gente vai, às vezes, aplicando para o cliente entender, né? Opa, na prática, eu estou com uma barreira, estou com uma proteção eventualmente mais efetiva que está me dizendo ali que eu estou mais protegido. Então, só um parênteses aí
desse comentário que o Maurício tinha feito antes. Agora, tem cercas e tem cercas, Maurício? Esse é um aspecto da cerca, né? Então, porque essa é uma questão da cerca, né? Tem lugares que você olha a cerca e fala, não, eu vou entrar, né? Porque, enfim, entrar pelo portão por cima não faz diferença alguma, né? Então, quase que você ter uma proteção perimetral requer você ter alguém para cuidar disso, para ter um contrato de manutenção. Precisa estar com esse aspecto psicológico que existe, né? Enfim, ele precisa estar bem ajustado ali para poder passar esse recado positivo. Olha, aqui não, né? Continua aí fora. Aqui a gente pensou e trabalhou direito no projeto. É questão da imagem, né? A imagem é uma forma, né, de comunicação com um indivíduo que tem a má intenção. A comunicação tem que ser favorável à segurança, né? E não mostrar um aspecto que ele olha e diz, não, esse negócio não funciona, né? Ele já tem uma motivação a mais. É como você bem disse, tem que ser um equipamento muito bem instalado que dê uma demonstração clara, né, de que ele é efetivo. Perfeito. Pois é, gostaria de agradecer e registrar aqui outras presenças de Eleni Nascimento, Nexus Security, Rogério Oliveira, Leonardo Ferreira. Agradeço a presença de vocês, Bruna Silva e Marcelo Bando, Rafael Cardoso, Denis Alexandre. Obrigado pela presença de vocês. Bom, sempre há curiosidade. O Maurício está colocando alguma coisa na tela aí para compartilhar conosco, né? Por favor, então, dê sequência. Okay. O Carlos colocou bem. Aliás, o Eitan, nosso mercado, infelizmente, temos que falar essa realidade, ele ficou bastante precário. Né? A utilização desmedida, sem a devida qualificação técnica das aplicações de proteção, precarizou muito. Então, quando se fala em cerca elétrica, o conceito que se tem é esse produto extremamente popular, ineficiente, hastes de alumínio extremamente finas, o pessoal chama o arame, né? Chitãozinho chororó, fio de cabelo, né? Que literalmente não resolve absolutamente nada. Então, tem até uns vídeos na internet que o criminoso coloca isso, só que não deu choque nenhum. Então, tem cercas elétricas e cercas elétricas, né? O conceito, o princípio seria o mesmo. A aplicação e a origem é totalmente diferente, né? Então, quando eu trabalho com um produto que eu consigo, dentro desse conceito, ter uma série, pelo menos 9 variações e aplicações diferentes. Eu posso proteger um ambiente de 100 metros linear a 100 quilômetros. Né? Eu estava visitando agora, antes da pandemia, uma obra na África do Sul de 136 quilômetros de perímetro, divididos em zonas. Né? Um sheik comprou uma área lá e queria dividir isso aí e tal. Então, tem cercas elétricas e cercas elétricas. Né? Essa que parece que é segura e outra que não é. Rapidinho, quando nós falamos em proteção perimetral, nós temos que trazer à mente pelo menos 7 características que compõem uma cerca perimetral eficaz, ou seja, uma proteção perimetral eficaz. Pois não, Eitan? Vamos anotar. Tá. Manda. Primeira demarcação. O criminoso ele tem que perceber que a proteção demarca aquele ambiente, ele tem que perceber que ali existe uma área demarcada, porque nós vivemos num país capitalista, a propriedade privada é consagrada. Então, ou seja, eu tenho que demarcar aquele ambiente, ok? Essa demarcação tem que gerar no potencial intruso a dissuasão, que é o elemento fundamental em uma proteção perimetral. Ele tem que ver aquela proteção e ele tem que ser que nós chamamos do 7D, primeira demarcação, segunda dissuasão. O terceiro D é a deflexão. Ao ver uma barreira mais eficiente, a tendência é desviar para um alvo mais fácil. Mas se ele assim ainda persistir numa tentativa de violação, tem que entrar o quarto dele, tem que ser detectado. Essa detecção tem que ser constatada e informada a alguém ou a algum lugar de que aquela violação está acontecendo. Tá? O quinto D, que nós chamamos dentro do 7D, é a demora. Uma proteção perimetral tem que gerar um retardo, uma demora. O criminoso não gosta da demora, ele não gosta do retardo, ele quer entrar, fazer a parada dele e vazar o mais rápido possível. Tá? O segundo é a denegação, o sexto D é denegação. Um produto tem que negar, qualquer que seja a solução, ela tem que negar o acesso.
o nosso produto, a cerca elétrica, uma cerca elétrica eficaz, ela tem que negar isso, dando um choque de 10 mil volts. O criminoso tem medo de duas coisas, de morte e de dor. Nós temos medo dessas duas coisas, morte e dor. Né? Se você assiste qualquer vídeo do YouTube, é isso. O cara, a hora que o ladrão entrou, alguém começa a meter bala nele, ele vai vazar, ele tem medo. Assim como tem medo da dor. Um choque de 10 mil volts, o ser humano não aguenta. E o último, um produto dedicado 24/7. Então, esse conjunto compõe as características de uma proteção perimetral eficaz. Que aí nós separamos em dois grandes grupos, que são os sensores e são o sistema de proteção, né? Porque o verbo proteger vem do latim protegere, né? Uma barreira, um anteparo antes do criminoso entrar, tá? Então, a aplicação eficaz da proteção perimetral energizada tem esse condão de manter o criminoso do lado de fora, tá? Porque se eu só detectar, eu preciso de outros cursos que podemos falar um pouco mais à frente. Eu tenho que manter 24 horas um posto de ronda, eu tenho que fazer uma identificação numa central de monitoramento. Tá? Então, as diferenças começam por aí e no resultado que ela traz, né? A gente sempre fala, a segurança privada é a lei da selva, hein? Eu só tenho que correr mais rápido que o meu vizinho. Hein? E a cerca elétrica, ela vem um recurso excelente para demonstrar. Hein? Isso, acho que cada vez eu uso mais a palavra de dissuasão. Hein? Acho que o miliante, ele fica te observando. Se ele vai entender que ele vai enfrentar alguns problemas, barreiras, ele vai correr o risco, ele vai para o vizinho, ele vai para o outro. Hein? Ele quer risco zero e sucessos garantidos. Hein? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar na segurança exatamente para buscar isso. Hein? Então, deixa eu aproveitar o Maurício, uma questão que ele comentou de detecção, né? Durante muito tempo, nos projetos de perímetro, umas soluções que existiam de cercas elétricas, sempre foi um desafio essa questão de detecção. Quando eu digo a questão de detecção, ok, você montava lá uma proteção periférica, uma cerca que dava choque, mas sempre vinha aquela questão, da onde ele veio? Como que eu setorizo isso? E você, em determinadas regiões, numa área mais extensa, muitas vezes o custo do projeto aumentava muito se você precisasse, junto com a cerca elétrica, fazer o sensoriamento. Então, eu queria saber aí do Maurício se ele já tem uma solução hoje encorpada dentro do produto dele que ajude os operadores e as centrais de monitoramento a entender e resolver essa dor aí que existe. Perfeito. A JBL, a origem dela é uma empresa australiana que encontrou na África do Sul. A África do Sul é o país que mais utiliza a cerca elétrica no mundo. Joanesburgo é a sexta cidade mais violenta do mundo, a coisa lá é muito barra pesada. Então, trouxe aquilo que era da área rural, que é a proteção de grandes áreas contra grandes animais, principalmente os Big Five, elefante, búfalo, né? Trouxe a tecnologia e incorporou inteligência e tecnologia no produto. Isso que vocês estão vendo aqui nessa compartilhamento da tela é um exemplo disso. Esse é o chamado módulo ZM20 ou ZM50. Essa é uma tecnologia exclusiva da JVA. Com um único energizador, acoplado ao módulo ZM20 ou ZM50, eu posso dividir o perímetro em até 20 ou 50 zonas. Se eu coloco na porta de um condomínio de 1.200 metros, por exemplo, usando pouca infraestrutura, eu coloco esse produto e acoplo o módulo ZM20, eu consigo dividir e monitorar o perímetro em até 20 ou 50 zonas. Isso é uma exclusividade nossa que é extremamente funcional. Um case de sucesso que nós entregamos há pouco tempo foi o aeroporto de Ribeirão Preto. Tinha uma intrusão sucessivas lá. A ANAC chegou a fechar o aeroporto para voos noturnos em função das intrusões. Nós fomos chamados e resolvemos a solução. Né? Zerou as intrusões, diminuiu os postos de vigilância em ronda, e nós usamos 3 módulos M20, com 3 energizadores, dividimos o perímetro em 60 zonas. Lá era 6.600 metros aproximadamente. A cada 100 metros dividimos as zonas. Numa sala de monitoramento, tem-se o monitoramento de toda a área. Qualquer tentativa de violação é identificada naquele ponto que está tendo a venda de violação. Um outro case de sucesso é um condomínio mais top do Brasil, a gente vai até mencionar o nome, questão de segurança,
tem 2 condomínios mais top, mas um deles é o condomínio, né, extremamente grande, 9.500 metros de perímetro, são 12 mil metros, mais 9.500 usando a nossa solução. Nós fizemos uma solução totalmente diferenciada, 4,5 metros de altura, onde dividimos em 180 zonas o perímetro, tá? E usando o módulo, que é uma outra solução nossa, chamado módulo ZLM4, que é uma outra grande tecnologia da JVA, exclusiva da JVA, onde o módulo trabalha em ultra baixa tensão. Esse módulo aqui é fantástico, porque é o seguinte, tecnicamente, essa cerca não poderia ser colocada porque está na beira da rua, conforme essa foto, correto? Ocorre que, lá em cima, na parte superior, eu trabalho dentro das normas com 10.000 volts. Aqui embaixo, eu trabalho com ultra baixa tensão, ou seja, você vai poder tocar ali, não vai dar choque, mas ela é sensível ao corte ou à tentativa de intrusão. Tá? Ele funciona-se como um sensor. Mas eu posso programar no software, a partir das 8 da noite eu quero que tudo seja energizado. Essa também é uma exclusividade nossa. Então, nós fizemos um grande centro logístico aqui em Cajamar, onde tinha um tráfego de funcionários durante o dia. E aí, durante o dia, nós colocamos essa solução, ali seriam 100 metros, mais ou menos, onde os funcionários trafegavam e próximo ao estacionamento, usamos essa tecnologia. E aí, no período noturno, acabou o turno, energiza-se tudo isso aqui e monitora pela central de monitoramento. Houve também uma melhoria significativa na segurança, redução do custo com Honda, e a gente apresentou essa solução. Então, nós temos 9 diferenciais, desses 3 que nós apresentamos até agora. Posso mais uma tecnologia que a gente tem, que é esta aqui. O módulo VM2 é um negócio fantástico também, que nós lançamos em 2019. Na parte superior, nós trabalhamos com alta tensão, 10.000 volts. No gradil, no muro ou no alambrado, é o cabo sensor, que é monitorado, e a parte inferior é colocado um cabo subterrâneo para evitar escavação sob o muro, abaixo do muro. Então, é um modelo 3 em 1, que faz a proteção superior energizada, o sensoriamento no muro, no alambrado ou no gradil, e a parte superior a gente protege com a escavação e a sensorização para evitar qualquer tentativa de escavação sob o muro. O cabo, o que é? Cobre? É fibra? O que é? Não, é um cabo que foi fabricado nas Filipinas, extremamente sensível. Ele faz um mix de 3 modelos de cabo, tá? Entrando uma parte com coaxial, uma parte unicelular e mais uma terceira. A combinação das 3 vibrações é que vai detectar. Então, reduz muito a questão do alarme falso, tá? Que é um dos grandes problemas dos sensores para muro, gradil, porque você depara com muito gradil. Nós fizemos uma vistoria em um aeroporto que o alambrado estava quase caindo. Os caras queriam colocar fibra ótica. Tem as suas aplicações, mas naquele caso específico é muito complicado, né? Então, basicamente são essas 3 tecnologias, né? Temos outras variações, mas a gente acho que temos um tempo para bater mais um papo aí e apresentar, né? Maurício, deixa eu aproveitar aqui. Não é assim, trazendo um pouco aqui para o nosso mundo de integração, né? O primeiro exemplo que você deu dessa quantidade de sensoriamento que é possível fazer com uma central, isso traz economia para o integrador, ok? Porque ele consegue levar uma solução completa com uma quantidade menor de infraestrutura. E uma outra coisa, com uma quantidade menor de equipamentos para se dar manutenção, ok? Eu sei que as centrais hoje têm 3, 5 anos de garantia, mas enfim, quando você tem uma quantidade, imagina, se você não está com uma solução dessa, você está com uma outra solução, que você tem vários sensores, a quantidade de infraestrutura, a quantidade de equipamentos torna, às vezes, o projeto quase que inviável ou você quase que tem que ter um técnico residente depois lá para ficar manuseando o sistema, porque todo dia ele apresenta um problema. Então, isso né, na parte do integrador ajuda muito. A gente na BHC, a gente é muito chato na questão de instalação. Enfim, não tem jeitinho, é poste, é chumbado, porque faz parte do... Você sabe, você tracionar uma cerca direito faz parte, assim, não tem como ela ir bem parafusada, né? A tendência é que isso com o passar do tempo
gere manutenção. E esse outro exemplo que você deu aí dessa solução 3 em 1 também, hoje em dia, você é integrador, você recebe às vezes um bid, você precisa apresentar uma solução de 3 níveis, ok? Eventualmente você vai entrar com 3 soluções diferentes, com 3 fabricantes diferentes, que em alguma hora vão convergir e que a responsabilidade é do integrador fazer aquilo tudo funcionar, porque você é integrador, você precisa entregar tudo funcionando do jeito que foi sonhado. Eu brinco lá que o meu departamento é de entrega e é exatamente esse tipo de coisa. Então, por isso que eu ainda faço parte de uma reunião de desenvolvimento que é para o pessoal de pré-vendas, tal, encontrar soluções que, obviamente, tornem a nossa vida pós-entrega bem satisfatória, né? Cuidando bastante da entrega para o cliente final. Então, assim, bem interessantes as suas soluções. Espero que a nossa turma lá esteja de olho, mas vou compartilhar com eles para que eles consigam usar bastante aí sua solução. Você mencionou um negócio interessante, cara, porque aquilo que você colocou no começo, a arquitetura do cliente, às vezes está muito distante de você implementar a solução que seja mais adequada na relação custo-benefício. O que a gente vê na parte de perímetros no Brasil, em sua grande maioria, é um negócio complicadíssimo, né? O cara fala que tem muro, que tem cerca e tal, e cada um com as suas. E quando você coloca uma solução, você mencionou bem que é a parte da integração. Se você coloca uma solução que vai dar recorrência em manutenção, aí você ferrou. Aí seu lucro foi para o ralo, o seu nome vai para o ralo, né? Porque vai ser toda semana o cara ligando na tua empresa para te xingar e a coisa não resolver. Então, sempre que nós temos o investimento em proteção perimetral, temos que ter em mente uma métrica de 5 ou 10 anos. Isso a gente, tanto as service quanto um CAPEX ou OPEX, você tem que ter um dimensionamento em 5 ou 10 anos. Ou seja, o que a nossa tecnologia vai me evitar de um eventual furto ou roubo em 5 ou 10 anos, o que eu vou, com isso, né, diminuir o meu custo. Tá? Então, porque trazer-se uma solução que ela vai ter uma vida útil de 2 anos, eu costumo dizer o seguinte, o ícone da nossa proteção, da nossa segurança, chama-se porta. A porta da sua casa você não troca a cada ano, a cada 2 anos. Então, a mesma coisa com proteção perimetral. Você colocou ali, então a gente tem um cuidado muito grande. Toda a nossa infraestrutura são 10 anos de garantia. Aço galvanizado a fogo, isoladores com tratamento ultravioleta A e B, extremamente. Quem fabrica para a gente é um fabricante de peças para as concessionárias de veículos. E a taxa de manutenção muito, muito, muito baixa. O técnico gosta porque ele ganha um dinheiro tranquilo, ele passa uma vez por mês lá para dar uma olhada e está feito. Então, associar essa arquitetura dos mais diversos clientes, essa realidade que nós temos no perímetro, com um sistema que seja eficiente e que gere uma baixa taxa de recorrência, isso é o grande toque do investimento em proteção perimetral. E eu tenho que diluir esse investimento. Se eu vou gastar X valor, se eu diluo por 120 meses, o meu custo mensal é muito baixo. Ao passo que se eu coloco uma tecnologia que dura 1, 2 anos, eu tenho que trocar ou substituir, ou o meu nível de manutenção é muito alto, lógico que a relação custo-benefício, a equação, o ROI desse investimento fica comprometido. Né? Perfeito. Eu gostaria de pedir a quem nos acompanha nessa live e também licença aos nossos convidados para que nos emprestem 2 minutos do seu tempo para que a gente possa passar o vídeo dos nossos apoiadores, tão importante para essa nossa live. Por favor, então, Cavalca, da equipe técnica, vamos aos apoiadores. Voltamos em seguida da onde estávamos.
Voltamos, então, muito obrigado pelo seu tempo, pela espera que você nos proporcionou, e nós já vamos começar aqui com essa novidade que acabamos de comentar, e como nosso objetivo é estressar esse conhecimento, estressar a tecnologia, Maurício vai nos brindar com uma explicação um pouco mais detalhada desse diferencial que ele tem para poder otimizar as zonas de monitoramento. Por favor, então, Maurício, dê continuidade para nós. Ok, esse módulo ZM20 e ZM50, né, ele veio facilitar muito a vida do integrador, porque usando um energizador, nós temos aqui 8 modelos de energizador, a depender da distância a ser coberta, né, esse energizador, ao ser acoplado ao módulo ZM20 ou ZM50, eu coloco este módulo e a cada zona eu divido com o sector split. Então, eu posso ter zonas pequenas, maiores, zonas de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros. Como é que eu divido a zona? De acordo com a visibilidade que o vigilante tem que ter, quem vai fazer a pronta resposta. Eventualmente, num caso de violação, você observar, vai olhar. Se você conseguir ver 100 metros, ali coloca-se uma zona de 100 metros. Se não, se for um espaço maior, você pode dividir em zona. Pois bem, esse módulo acoplado ao módulo ZM20 e ZM50, e a cada zona eu divido com o módulo Sector Split, eu consigo dividir um perímetro em até 20 ou 50 zonas, usando um único equipamento. Isso para o instalador é muito bom. Na guarita, por exemplo, ele pode colocar equipamento e fazer o zoneamento, fazendo em torno todo de um condomínio, se não for um condomínio de grande porte, com um único energizador. Isso é fantástico, porque dá exatamente esse dimensionamento, como fazer esse monitoramento. Eu vou passar uma outra tela para vocês aqui, apenas para complementar isso aqui, que é o nosso software Perimeter Patrol. Aquelas zonas ali definidas, nós temos um software Perimeter Patrol, que é uma exclusividade nossa também. Um software extremamente amigável, onde eu vejo quantos volts está saindo e está retornando daquela zona na tela. Aí começa a diferença, né, como vocês dizem, cerca elétrica e cerca elétrica. Aqui eu consigo ver o que está retornando, porque você pode colocar uma cerca elétrica doméstica e falar, tem 9.000 volts, mas quando ela vai e retorna 100 volts, aí dá uma cócega só, né? Então, eu vejo aqui o que está saindo, o que está retornando de cada zona, o que está em alta tensão e o que está em ultra baixa tensão, conforme eu demonstrei anteriormente, tá? Todos os alarmes ficam logados aqui, registrados. Os alarmes só são baixados assim que são tratados. Qual a providência que foi tomada para aquele alarme? Ele tem que ser registrado no software, tá? Ele é muito fácil a customização. No Google Earth ou na planta do AutoCAD, você, com o próprio mouse, identificando os energizadores, já fez o traçado e dividiu em cada zona com muita facilidade. Um condomínio de 3, 4 quilômetros, né? Você dividiu lá em 20, 30 zonas, eu quero dar uma manutenção lá na zona 26. O supervisor, não o operador, não o vigilante, o operador, mas o supervisor, com a senha dele, digitou aqui, clicou naquela zona, desativou aquela zona lá para ele dar manutenção. Isso também facilita muito o acompanhamento. Então, você tem toda a parte perimetral monitorada na sala de monitoramento. Ainda assim, o nosso energizador vem com algumas saídas que eu posso acoplar, por exemplo, uma speedômetro. Né? Deu uma zona, um alarme naquela zona, a speedômetro já sai fazendo a varredura daquela zona que foi dada o alarme. Tá? Isso são facilidades e tecnologias que foram embarcadas na nossa solução e que facilita muito, tanto para o instalador quanto para o operador. Tá? Maurício, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta aqui. Sim. Eu esqueci o nome, esse split sector, o que faz a separação, né? Imagina que eu tenho um rompimento de um fio, né, de um cabo, dentro de uma zona específica. Tá? Por eu ter, imagina que eu estou com um energizador, mas eu estou lá com o meu zoneamento apartado. Ele consegue frear isso, estou dizendo assim, ele consegue deixar o resto da cerca energizada
e apenas aquela área, aquela zona que foi eventualmente que está violada, descoberta, digamos assim, né, que está violada? Depende do rompimento, né? Porque numa cerca, a nossa solução começa com 8 arames. O mercado trabalha com 6 arames, 15 centímetros de espaçamento. 15 centímetros é uma temeridade. Hoje, um cara esquálido, um noiado aí, ele consegue passar, extremamente magrelo, né? E até hoje, o nosso histórico, em 12 anos, teve uma intrusão porque o consultor queria que fosse 15 centímetros. Não, o projeto técnico é seu, a responsabilidade é sua. Se trabalhar com 12 centímetros, você não vai ter isso. Se o corte for único, você identifica aquela zona e você consegue parar aquilo. Se for um corte, ou seja, teve um caso, o cara entrou com uma pá carregadeira para tentar fazer um roubo. Aí ele levou tudo, né? E não tem. Então, você consegue, até aquele ponto de necessidade, identificar, a partir dali, não. Mas no momento em que há a ocorrência da tentativa de intrusão, você identifica onde é que aconteceu a intrusão. Tá? Isso é muito bom, porque é em tempo real. Né? Uma outra coisa é que os outros cercas elétricas, você não sabe se está funcionando ou não está. Hoje o Eitan já está precavido com o Fence Beeper, né, Eitan? Você vai lá e faz o teste se está energizado ou não. Mas os outros você não tem. Então, você tem que tentar fazer um curto para ver se está funcionando ou não. Nós temos, além disso aqui, o identificador do Fault Finder, que você toca e vê qual a voltagem que está naquela zona e que direção que tem um problema. Tocou o Fault Finder, ele vai te indicar, o problema está para a direita. Ele vai lá e identifica. É uma outra solução nossa, tá? Então, esse número de facilidades que a proteção perimetral energizada oferece distancia muito do que é a cerca elétrica. Uma outra vantagem das nossas soluções é isso aqui. Toda a solução fim a fim é nossa. A placa TCP/IP que converte a energia numa linguagem front-end do computador. Você consegue ver a voltagem na leitura lá na tela. Eu consigo, com a placa da Gateway Wi-Fi, acoplar na rede Wi-Fi do cliente e posso monitorar remotamente, inclusive pelo celular. A placa GPIO aqui, eu posso colocar tantos relés quanto for necessário. Eu posso colocar um aspersor, um sistema de iluminação, uma câmera Speed Dome, a integração com o sistema de CFTV, tudo isso dentro da nossa solução, que ela é completa, ou seja, tem todos os requisitos para você fazer uma instalação começo, meio e fim, sem precisar fazer uma gambiarra, né? Que é essa palavra maldita que foi incorporada no nosso dialeto, né? Maurício, deixa eu entender. Então, se eu quero fazer uma proteção, eu quero que é uma reação local, colocando um sirene, colocando um holofote, eu integro isso dentro da unidade que está em campo, tá certo? Perfeito, exatamente. Dentro do quadro de comando nosso, eu vou passar aqui o que é uma solução. Além disso, uma outra vantagem é a nossa solução via rádio. Às vezes, você não tem uma infraestrutura de fibra ótica, cabeamento dentro da solução, nós fazemos a solução via rádio. Implementamos, é uma solução que reduz muito o custo. Nós temos uma solução, em alguns condomínios mesmo, uma siderúrgica, aí, que era muito complicado, tinha várzea no meio para passar, tal, cabeamento. A gente colocou a solução via rádio e funcionou muito bem. Temos várias soluções via rádio. Uma outra solução nossa é o protetor anti-surto. Quando você lança uma cerca muito grande, a probabilidade de uma descarga elétrica nessa cerca é muito grande. Então, esse protetor de 3 fases é fantástico. Assim, temos quase zero de perda de material em relação nisso aqui. Só mais uma informação, né? Essa aqui é a nossa infraestrutura. A gente usa cabeamento no mínimo de 1.8 trançado. Para quê? Né? E a outra seria o 2.1, um cabo Eletrix, né? Com tripla galvanização. Para quê? Para você ter um tracionamento de, no mínimo, 250 quilos. Alguém para romper isso aqui. Maurício, explica a espessura do cabo, do fio, que acho que é importante, a respeito da haste. São 2 pontos muito críticos em cerca elétrica. Perfeito. Então, é o seguinte, uma infraestrutura de cerca elétrica, ela tem que, efetivamente, suportar a resistência, suportar uma tentativa de intrusão. Isso aqui tem 2 aspectos fundamentais. Primeiro, é uma agressão, tá? Então, ele tem que ter essa agressão, porque isso vai refletir lá no Código Penal. Quando vamos separar roubo, furto, roubo, artigo 157, né? Subtrair para outra coisa, coisas móveis mediante violência. Se for furto, se eu não quebrar, se eu não romper uma barreira, furto simples, pena de 1 a 4 anos, reduzido até 2/3, a julgar-se o juiz, se o produto é de pouco valor.
E se ele não rompeu nada, pô, eu estava passando por aqui, entrei, nem vi que era propriedade privada. A gente que trabalhou na área criminal como advogado, cara, é impressionante o que os caras contam de história. Pois bem, quando você trabalha com uma barreira dessa aqui, quando há uma violação, há um rompimento. O furto deixa de ser furto simples, passa a ser furto qualificado. O criminoso sabe disso. É impressionante que muita gente que trabalha com segurança privada não entende, mas o criminoso sabe o Código Penal exatamente nas incidências, nos tipos penais que são classificados. Quando há um rompimento, então, automaticamente o crime já é qualificado, ele passa a ser de 2 a 8 anos. Ele conta isso com uma facilidade muito grande. Então, nós trabalhamos com o cabo 1.8 trançado, porque ele tem um nível de resistência muito grande e ele é mais flexível. Então, eu tenho um muro, uma área, por exemplo, que tem muito degrau. Você tem os capitéis em cima dos muros, que você precisa fazer aquela curva para que não haja nenhum espaço sobrando. Então, utilizamos no mínimo 1.8. Situação mais áreas maiores, nós usamos o 2.1 milímetro, que é o mesmo usado na área rural. São produtos extremamente robustos. Com isso, o recomendável, a cada 5 metros, usar uma haste para evitar qualquer tentativa de tracionamento. E nós usamos catracas com aço inoxidável também, com aço galvanizado, que você faz o tracionamento e dá uma resistência extremamente forte. A cada 30 metros, feito o tracionamento. Com isso, não existe a menor probabilidade, e não tivemos ainda o caso de uma tentativa com sucesso de intrusão por conta disso. Então, a primeira é o choque. Quando a gente fala de choque, é interessante porque aí nós estamos falando de neurociência. O nosso corpo tem medo da morte e da dor. Quando eu vejo uma barreira que tem a probabilidade de me dar um choque muito forte ou um impacto do tipo um coice de cavalo, nosso cérebro automaticamente recua. Não vou progredir nessa ação. Tá? E aí, só para finalizar, esse tratamento em aço galvanizado, quando eu coloco isso aí tem vida eterna, na verdade. Mas nós colocamos 10 anos de garantia, porque se dilui o investimento em 10 anos, o preço fica extremamente acessível. Além disso, a pronta resposta, eu digo sempre o seguinte, quando se trata de condomínios, é impressionante, é interessante, me permite essa observação. O crime tem migrado de roubo para furto. Você vai no DEIC, do Departamento de Investigação, você vê a estatística, porque é mais fácil, e o criminoso sabe disso. Se ele vai de roubo para armado, o crime vai, né, a pena é muito maior. Então, eu vou na pena menor, eu vou desarmado. Furto simples. Se eu for pego, é furto tentado, não é furto consumado. Se eu tiver sem o produto do furto, é só uma intrusão. Sai do artigo 155, vai para o artigo 150. 30 dias, 3 meses de reclusão. O juiz, na audiência, transforma reclusão em detenção. Ele sabe disso, eu estou livre daqui uma semana e volto novamente a fazer o furto. Então, isso é importante na hora de fazer uma especificação e no convencimento do cliente. Porque condomínio é um negócio, tem uma característica interessante. Se alguém entra dentro do condomínio, ainda que o furto dele seja ali de R$500, um monitor, uma coisa, mas o auê que causa dentro do condomínio, o bafafá que causa dentro do condomínio, o falatório, via de regra, o gestor da segurança vai rodar, o síndico vai ouvir uma ladainha na cabeça dele os 3 meses por conta daquele troço. Então, é interessante ter esse cuidado, porque a ideia é não deixar o cara entrar. Porque se ele entrou, no condomínio, você perdeu o seu sossego, perdeu a sua paz, você vai ficar uma falação dentro do condomínio por pelo menos 3 meses, e às vezes o cara nem tem um intento, nem conseguiu sair com roubo. Às vezes pode ter conseguido. Então, via de regra, a tranquilidade é mantenha o criminoso lá de fora. Volta ao princípio da proteção perimetral. Manter o criminoso do lado de fora para evitar o confronto. Tá? Então, é nessa matriz que a gente trabalha. Sensacional, sensacional. Maurício, uma pergunta. Do ponto de vista legal, como que fica essa solução para proteção perimetral de divisa com áreas de preservação ambiental? É permitido? Como que é isso? Ótima pergunta, cara. Isso aí está... 2 coisas. Primeiro, do aspecto legal. Né? Antes, a legislação era concorrente. Os municípios legislavam, tá? Cada um da sua forma.
Tem um caso lá numa cidade do sul que é o seguinte: a cerca só pode colocar acima de 2,20 metros. Mas o muro só podia ter, no máximo, 1,60 metros. Era o código de postura. Você fala, então, se deixar um espaço de 80 centímetros, daqui para cá você pode colocar cerca, mas daqui para baixo não pode ser muro. E, com isso, veio mudar a Lei 13.477, se não me engano, que a gente ajudou a elaborar, né? E passou a ter uma legislação federal. Então, na hierarquia das normas jurídicas, a lei federal sobrepõe as municipais. Só que saiu a legislação daquilo que era proposto, extremamente detalhado, precisava de uma RT, podia ser um técnico, precisava ser engenheiro, mas para fazer, saiu da Câmara, foi para o Senado. Na Câmara foi o deputado Waltenir Pereira, que é meu colega de infância, que ajudou a fazer, a gente deu a contribuição, foi para o Senado, voltou totalmente deformada, mas assim, impressionante. E aí saiu a lei, prevalece a lei, e não foi regulamentada, não saiu o decreto. Então, você tem um vago aí, uma vacância da legislação. Tá? Esse é o ponto de vista. Do ponto de vista, cara, em área de preservação permanente, área de preservação ambiental, nós usamos essa solução. Em inúmeros casos, estão sendo usada essa solução. Na parte superior, energizado, na parte inferior, não energizado. Inclusive, em condomínio, onde a pista da baia da caminhada do cavalo é na beira dessa cerca. Então, nós usamos essa solução aqui embaixo, na parte inferior, porque não pode um cavalo inadvertidamente fazer uma curva ali, tomar um choque e derrubar quem está cavalgando. Foi usado isso aqui e, durante a noite, faz a sinalização. Em uma empresa de produção de energia, em espaço de passagem de animal, também é uma solução que a gente usa muito na África do Sul, tá? Onde há uma trilha, com os animais tem uma trilha sempre, essa área é feita uma solução específica para essa passagem. Então, área de preservação permanente, área de preservação ambiental, a gente tem a solução também para resolver isso aí. Maurício, deixa eu aproveitar a pergunta, tropicalizando um pouco aqui para a cidade. A gente vê diversas cercas inclinadas 45 graus para fora do limite do perímetro. Okay? Enfim, me conta um pouco aí da sua experiência com esse tipo de solicitação de cliente, como é que hoje vocês tratam esse tipo de questão? Perfeito. E isso é possível, né? Porque a legislação ela diz o seguinte: você não pode colocar em risco onde haja transeuntes, né? Ou seja, um espaço público em que haja circulação de pessoas. Então, quando você inclina para fora, essa inclinação, quando se trata de uma edificação, o espaço aéreo, ou seja, 1 andar, 2 andares, 3 andares, é regulado pela prefeitura. Essa utilização, ela não tem uma regulamentação específica. Porém, se você coloca ela acima de uma determinada altura, 2,20 metros, essa inclinação não está invadindo o espaço público da circulação de pedestre e não estaria colocando em risco os transeuntes. Então, até hoje, nunca se teve qualquer problema nesse sentido. Os condomínios novos, eles já vêm com a taxa de recuo, tá, entre a sarjeta e o muro. Então, isso é tranquilo. Você está ali naquela faixa de recuo, não está colocando em risco o transeunte. Isso é o principal, não colocar em risco um transeunte, um pedestre ou nas vias públicas, tá? Do ponto de vista interno, ou seja, do muro para dentro, o que vale é a convenção. Se a convenção permitir, né, você coloca. A gente tem feito muito isso, essa solução também, faceando o muro, para evitar uma tentativa de quebra de muro, tá? E uma intrusão. Então, em toda e qualquer que seja a solução, a gente tem essas especificações de acordo com cada arquitetura de cada perímetro, né? Não, perfeito. A gente na BHC tem um departamento jurídico que assessora a gente em eventuais situações dessas, porque, enfim, por conta do nosso histórico, já tivemos casos onde você tem limite de propriedade, haver discussão. Então, enfim, propriedade, né, do lado, não aceito, enfim. E aí, como a gente não tem uma legislação específica para o tema, enfim, a decisão fica ali a critério do juiz que está julgando baseado nas fotos, nas evidências. Mas certo, mas
Só uma observação. Aí é o seguinte, quando eu falo no confinamento, ou seja, na parte que faz divisa com a área pública, é uma coisa. A área pública, ok, isso. Tá. Né? Se for com o vizinho, aí não. Aí é absolutamente não. Você não pode invadir o espaço aéreo do vizinho. Eu quis fazer esse gancho porque muitas pessoas pedem, né? Assim, não, mas o meu vizinho não tem cerca. Vamos inclinar para lá. Então, por que lá fora pode e aqui não? Enfim, então, estou um pouco para levar essa informação aí para a audiência. Maurício, esse energizador que está aparecendo para nós agora, ele é alimentado num único ponto, depois corre todo o perímetro? Então, ele precisa de um ponto de alimentação, tá? Da corrente da parte da energia elétrica que alimenta o condomínio com a área. E, internamente, tem uma bateria de 12 volts que suporta até 24 horas no caso de uma queda de energia. Tá bom. Tá? Porque a alimentação são 12 volts. O pessoal fala, mas não consome muita energia essa cerca? Não, 12 volts. Um energizador desse equivale a 10 energizadores desses equivale a uma lâmpada de 110 volts. Tá? Então, Entendi. é muito baixo o consumo. Tá? O sector splitter não precisa ser energizado? Não. Ele é apenas um resistor para marcar, como se fosse um quebra-mola numa via. Tá. A energia passou ali, demarcou, ele vai demarcando cada um dos espaços. E é essa demarcação separada que o software vai ler e permitir a identificação do espaço que foi admoestado. Exatamente. Ok. Exatamente. Tá? Dessas características aqui são diferenciais que o nosso produto tem em relação ao que se tem no mercado. Vou só mencionar aqui um ponto que se chama sincronização de pulso. Como eu disse, como o energizador trabalha com corrente contínua, ele não é letal, não oferece risco zero para a saúde humana. Porém, se uma pessoa, por exemplo, subir num muro, onde ali tem duas cercas, de um vizinho de um lado tem uma cerca, aqui tem outra. Se ele tocar simultaneamente nas duas cercas, aí é arriscado. Há um risco de letalidade. É como se você pegar dois desfibriladores e colocar ao mesmo tempo no peito do cidadão, aí é o problema. O nosso, ele é totalmente sincronizado. O software sincroniza todos os 5, 10, 20, 30, como se fosse um único energizador. Então, o risco de letalidade é zero. Essa é uma outra pergunta que o pessoal geralmente faz. Tá? Então, esse é um diferencial bastante interessante, porque um dos grandes problemas de trabalhar é deixar isso muito claro, né, que o choque da cerca elétrica trabalha em corrente contínua e não é letal. Ele equivale a uma pancada, né? E aqui uma diferença, se o nosso energizador no Brasil, a legislação permite no máximo 4 joules, um desfibrilador que se usa numa UTI para reanimar pessoas pode chegar a 50 joules. Tá? Se você pesquisar na internet, vai ver isso aí. Tá? Agora, só um detalhe, é fundamental para os consultores, né, para quem for adquirir, é ver a certificação do Inmetro. Isso faz muita diferença. Esse é um produto regulado, ele tem que ter uma certificação. Tá? Você pega a empresa que está instalando, a marca, o produto, coloca lá no site do Inmetro, põe o CNPJ, vê se tem um certificado. Por quê? Porque se você instala um produto que não tem a certificação do Inmetro, o ônus da prova inverte. O cara passou lá para eu tomar um choque e eu fiquei capenga aqui porque me deu um choque. Embora não tenha acontecido nada, mas ele vai argumentar isso aí. O ônus da prova é seu. Se você está um produto que não seja homologado, onde a legislação diz que tem que ser, pronto, ferrou. Ou seja, ele vai entrar com uma ação contra você e você, de vítima, passa a ser o algoz, o bandido. Ele vai exigir isso aqui. Por um detalhe simples, a certificação do Inmetro para a proteção pela ambiente é fundamental. Sem isso, inclusive, tem um histórico de um condomínio que estaria processando o consultor lá porque ele recomendou aquele produto que não estava homologado. Então, veja como é que é a coisa. E no Brasil, o ônus da prova, né, in dubio pro bandido. Essa é a regra nossa, né? Por isso que a idoneidade do consultor, do integrador, é fundamental na escolha, né, da escolha de quem vai cuidar do seu projeto. Né? Pessoal, a gente está indo para o final do programa, a gente não pode finalizar sem tocar na nossa sessão lá, que a gente chama Claro que Não. A pergunta que a gente faz, o que não pode deixar de acontecer em solução de segurança perimetral?
Pode pensar. A primeira dela, no meu entendimento, é qualquer que seja a proteção, ele não pode deixar de ser monitorado. Porque o monitoramento é que vai dizer se o sistema está funcionando ou não, se há uma tentativa, se é real ou não, e aí não pode ter um número de alarme falso. Uma proteção perimetral não pode oferecer um nível de alarme falso, porque sob pena de perder a credibilidade. Porque isso é alarme falso. Temos um centro logístico em Guarulhos que está uma solução, lá, eu não sei qual que é, se é fibra, se é cabo microfone, o cara vai ser um inferno, ele tem 50, 80, 100 alarmes. Ou seja, alarme falso, alarme falso, alarme falso, alarme falso, uma hora não é alarme falso, e aí a coisa se perdeu. Tá? Então, escolher uma solução que não elimine, quase zero, ou reduza a quase zero, próximo zero, alarme falso. Sensacional. Bem colocado. Eu coloco, enfim, em consonância com o que o Maurício comentou, não pode não ter projeto. Não pode, porque quem vai garantir, quem vai assinar, quem vai atestar quem vai acervar essa obra é o integrador, é o engenheiro, que obviamente ele precisa passar a ser o dono daquele problema e realmente entregar uma solução confiável que obviamente ela perdure. E aí, mais em consonância é que não gere esse desconforto da quantidade de recorrências de alarmes e chamados de manutenção, porque você ter um sistema de solução perimetral que te traga problema, te traga dor de cabeça, é um grande problema, porque muitas vezes vocês aí estão muito acostumados. Enfim, você vai lá, a companhia investiu e o sistema está desligado. É isso, está desligado. Por quê? Porque não funciona. Então, a gente está muito acostumado a ouvir isso. Então, você não ter projeto, não ter gente qualificada para realmente escolher o produto certo para a solução, é que, na minha visão, não pode acontecer. Carlos, Marcos, isso aí é fundamental. Ou seja, é inconcebível você fazer uma solução de segurança, né? É como você construir uma casa sem um projeto. Construir um edifício de 5 andares sem projeto, né? Até chegar no Brasil, lá, Maurício. Era, né? Instalador da Monza Preta, que vai para Santa Efigênia, instala soluções, tem um monte. Exatamente, porque, veja bem, isso não é só do ponto de vista da responsabilidade técnica, é a eficiência, a certificação da eficiência e a redução de custo. O problema é o cliente, né, Maurício? No final do processo é o cliente. Né? Mas se ele vai gastar aí 30, 40, 50 mil num projeto, sei lá, 10 a 50, dependendo do tamanho do projeto, aquilo vai representar uma economia muito grande para ele na ponta. Se algum gestor de condomínio, sim, estiver ouvindo, é fundamental. Escolha um projeto, um profissional que veja o background desse profissional, quais os cases que ele já fez similares. Se possível, visite um case que ele já fez. Não acredite no PowerPoint, não acredite no que está no papel. Me mostra onde é que você já fez. O profissional vai ter que levar. Como é que funciona isso aqui? Testa, ok. Nem acredite em POC, porque POC é outra dor de cabeça que ele faz a coisa bonitinha naquela POC e a coisa pode não ser funcionando. Então, onde é que já fez? Vai lá, checa, vê, ouve a opinião de quem contratou para você fazer a sua contratação. O projeto é fundamental para que você tenha um bom êxito e saiba de quem cobrar a responsabilidade, tanto de quem fez o projeto quanto de quem instalou e também de quem produziu os equipamentos. Né? Isso aí. Bacana, hein? Tivemos uma sessão, claro que não, hoje repleta, enorme, hein? Hoje foi boa a nossa sessão. Muito interessante. Muito bem. Colegas, Carlos Faria e Itamagal, alguma pergunta a mais? Não, vamos encerrar. Acho que a pessoa está... Está ótimo. Foi muito bom. Muito bem, então. Para que a gente possa, então, dar uma conclusão, eu quero pedir a gentileza ao Maurício para poder, por favor, tirar a tela para que a gente possa aparecer melhor para os nossos cumprimentos finais a quem nos acompanhou até agora.
lembrando a esse programa que tem o objetivo de gerar informação. Se você que nos acompanha até agora não anotou no mínimo 2 folhas, reveja o programa. Tem informações grandes aqui, importantes, para que a gente possa, então, nos embasar tecnicamente e fazer uma opção, ofertar uma alternativa bastante assertiva para os nossos clientes. Mais uma vez, em nome de todos nós, eu gostaria de agradecer a importante presença hoje de Maurício Alves, da JVA, que explicou inovações interessantes para nós, Marcos Paiva, da BHC, que como integrador tem um nível de qualidade bastante elevado, também contribuiu com seus pontos de vista muito importantes. Agradecer a você que nos acompanhou até agora com as suas perguntas. Pedimos desculpas se alguma pergunta que foi formulada não pôde aparecer agora, mas a intensidade da explicação, que é o nosso objetivo, gerar informações, estressar de ponto a ponto, acabou tomando conta desse momento nosso. Então, agradeço a vocês que nos acompanharam até agora. Não deixe de registrar a sua presença e compartilhar mais esse conhecimento. Aos meus amigos Carlos Faria, Eitan Magal, seu boa noite, por favor, antes de passarmos aos nossos convidados. Boa noite, nossos convidados. Boa noite, audiência. Meus amigos Eitan Magal, João Jauícho, um ótimo final de semana para vocês. Obrigado pela aula, Maurício. Marcos Paiva, foi sensacional. Aprendi pra caramba. A gente acha que sabe tudo, mas sabe quase nada. Esse negócio, este link que você fez com o mundo jurídico, com proteção perimetral, foi uma aula para mim. Eu vou multiplicar esse conhecimento. Sensacional. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje à noite e até semana que vem. Maurício Alves, Marcos Paiva, por favor, boa noite de vocês para o nosso público. Bom, pessoal, obrigado. Boa noite. Foi ótimo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecer todo o time da BHC que nos suporta, convidar as pessoas, eventualmente, para quem não conhece a BHC Sistemas, nós somos um integrador, a gente realmente gosta de atender o cliente, entregar os projetos e cuidar do cliente. Agradecer ao Maurício pelas explicações, pelas inovações e parabenizar o CT por mais esse programa que, assim, já era rotineiro, pelo menos da nossa parte, aí, tanto minha quanto do meu time da BHC, enfim, estar na audiência. Agora, mais feliz ainda de ter podido contribuir. Pessoal, obrigado ao CT Segurança, que tem sido aí um hub de informação qualificada, e obrigado a esses profissionais fantásticos, né? O João, o Carlos Faria e o Eitan Magal, a gente já conhece de longa data, porque vocês têm contribuído significativamente para a melhoria desse mercado, trazendo informações qualificadas, fazendo escola, né, das boas práticas, daquilo que melhorando, subindo a régua da segurança privada, né, com o uso de mão de obra ou tecnologia. Isso é importante para evitar a precarização do mercado. Aqueles profissionais que querem melhorar a sua performance, a sua qualidade de entrega, tem que passar por aqui, tem que aprender um pouquinho. Quer dizer, quando eu falo alguma coisa, o Eitan falou que aprendeu, eu falei, pô, então eu ganhei o dia, ganhei a noite aqui, entendeu? Porque é um aprendizado constante, né? E aquele profissional que tem um pouco de humildade e sentar e dispendiar 1 hora de investimento, né, na tua casa, e hoje chegando de forma fácil, né, na tua mão, no smartphone, no computador, e aprender um pouco mais, para que nós possamos fazer dessa atividade tão importante para o Estado brasileiro, né? Haja vista que o Estado brasileiro entrega muito pouco em segurança, onde menos de 1% de crimes contra o patrimônio são investigados e punidos. A segurança privada tem que agir supletivamente nesse mercado. Lembrando que a obrigação primeira de proteger o patrimônio é do dono do patrimônio, não é do Estado. O Estado age supletivamente. Então, se a responsabilidade é sua, faça um investimento maior, proporcional ao que seja o seu patrimônio, tá? E para finalizar, proteção perimetral é esse princípio, né? Impedir a entrada do inimigo e evitar o confronto, né? Porque se ele entrar, você literalmente perdeu a sua paz, perdeu o seu sossego, né? E aqui temos 3 profissionais extremamente qualificados que podem te auxiliar aí direta e indiretamente a melhorar o teu patrimônio, né? Mantendo o criminoso do lado de fora e te dando paz de espírito. Boa noite para todos. Foi excelente esse bate-papo contigo aqui, com vocês. Espero voltar aqui outras vezes. Grande abraço a todos.
Obrigado a todos que estiveram conosco, a equipe técnica chefiada pelo Cavalca, meus amigos de programa Carlos Faria, Eita Magal, nossos convidados, mais uma vez, Marcos Paiva, Maurício Alves, muito obrigado. A todos um bom final de semana, até a próxima sexta-feira, 18h30, com mais um Condomínio Seguro, na sua série Ponto a Ponto. Obrigado, boa noite a todos. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis, seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.